Fernanda, para encerrar a questão 5, vai ser mais rápido que a questão 4. É que na questão 4 eu fiz do início ao fim para você entender como que a gente faz o balanceamento. E é um conhecimento tenso, né? Requer uma base boa de química e você tem que ir praticando questões, certo? Para entender. Mas vamos para 5. A 5 tem uma resolução mais rápida. Vamos lá. Com o objetivo de diminuir os danos causados pelo efeito estufa, vários métodos têm sido empregados para a captura de CO2 na atmosfera, como a produção de ácido oxálico, que é o H2C2O4, o qual pode ser utilizado posteriormente para a obtenção de compostos de alto valor agregado. Uma das rotas possíveis é a de um processo eletroquímico cuja reação total é dada pela seguinte equação. Oh, yeah. Mais uma equação. 2CO2 mais água, que é H2O, que forma o ácido oxálico, mais 1/2 de O2. Certo? Dados: massas molares em mol H, que é igual a 1, e o C, que é igual a 12, e o O, que é igual a 16. Repetindo: massas molares em grama por mol. H, que é igual a 1, C, que é igual a 12, e o O, que é igual a 16. Então, vamos lá. H, quem é o H? Hidrogênio. C, carbono. O, oxigênio. Comparando a questão 4. Cadê a questão 4? Pronto. Comparando a questão 4, Fernanda, com a questão 5, você observou que há algo em comum entre as duas questões? Apesar de os enunciados serem diferentes, são as massas molares. As duas questões trazem as massas molares. Então não se aperreie em logo de cara decorar. E geralmente as questões trazem para o aluno montar a equação e resolver, tá certo? Agora, decorar do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, que são usados demais nas reações, é interessante. É interessante. Mas vamos lá. Considerando que o CO2 se comporta como gás ideal nas condições naturais de temperatura e pressão, CNTP, a quantidade de CO2 nessas condições retirado da atmosfera para a produção de 900 gramas de ácido oxálico é, em litros, aproximadamente de... Eita, essa questão é boa, viu? Eita, questão arretada. Como é que a gente resolve isso aqui, Fernanda? Com macete. Então, primeiro passo. Vamos calcular a massa molar do ácido oxálico. A questão não falou as massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio? É só aplicar aqui no ácido. Você está vendo que eu tenho duas moléculas de hidrogênio? Então, eu multiplico a quantidade de moléculas pela massa molar. 2 vezes 1 que dá 2. Eu vou repetir o mesmo procedimento no carbono e no oxigênio. Então, no carbono, como é que eu vou fazer? 2 vezes 12, que dá 24. E no oxigênio, 2 vezes 16, quarto no caso. 2. 2 não, 2 é no carbono. O oxigênio eu tenho 4. Então, fica 4 vezes 16, que é igual a 64. Eu descobri separado o hidrogênio, o carbono e o oxigênio dentro do ácido oxálico. Só que agora eu tenho que somar os valores que eu descobri, que aí sim eu vou descobrir a massa molar total. 2 mais 24 mais 64, que dá o quê? 90 gramas por mol. Então, o ácido oxálico, 1 mol do ácido tem o quê? 90 gramas. Agora, vou para o segundo passo, que é dividir a massa molar, que a gente descobriu aqui do ácido, ó, 90 gramas por mol, pela produção do ácido, 900 gramas. É só dividir 900 por 90.
corta 0, 90 dividido por 9. 10 mols de H2C2O4, ácido oxálico. Bora para a reação estequiométrica agora. 2 mols de CO2 vai para 1 mol de ácido oxálico. Então, se precisarmos de 10 mols de ácido oxálico, que foi o que a gente descobriu aqui, ó, 10 mols, então precisamos dobrar o CO2. Então, repetindo, se com 2 mols de CO2 eu formo 1 mol do ácido oxálico, se eu tenho 10 mols do ácido, então eu tenho que dobrar a quantidade do CO2. Aí eu multiplico, ó, 2 vezes 10, 10 que são os 10 mols do ácido oxálico, 2 que são os 2 mols de CO2, multiplicando os dois, porque como é o dobro, tem que multiplicar por 2, dá o quê? 20 mols de CO2. Então, para eu produzir 10 mols de H2C2O4, eu vou precisar de 20 mols de CO2. Isso aqui é importante para a gente resolver a questão, certo? Interpretar, compreender a reação e também a equação química. Agora a gente resolve. Quarto e último passo. Descobrir o volume nas condições naturais de temperatura e pressão. 1 mol de qualquer gás ideal, Fernanda, ocupa 22,4 litros, constante de Avogadro. Então, o volume, como é que eu descubro aqui? Eu pego os 20 mols que a gente descobriu agora e multiplico por 22,4. Vamos multiplicar? Bora para a continha? 4 vezes 0, Fernanda, dá quanto? 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 2, 2 vezes 2, Fernanda? Não. 2 vezes 0, que dá? 0. Agora vai, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, também 4. Então a gente soma, bota a barrinha, soma, e ao final, Fernanda, a gente compara a vírgula. Repara, eu tenho uma casa depois da vírgula aqui, ó, 22,4. Então é essa casa que eu vou mover para cá. Se não tivesse essa vírgula, ficaria 4.480. É. Só que a vírgula está aqui. Mas eu não posso deixar aqui, porque eu tenho uma casa depois, ó, 22,4. Tenho que mover a vírgula para cá. Então fica 448. Oh, 448. É essa a minha resposta. 448 litros. Letra D.